Oi, meu nome é Leandra e primeiro, antes de tudo, de começar a contar a história de hoje, eu vou contar o porquê que eu tô criando esse canal. E eu, desde pequena, eu sou enlouquecida dos crimes. Eu e minha mãe, a gente assistia várias séries antes de virar a febre do YouTube. Eu acho que na época a gente nem tinha computador. Então, basicamente, agora com a quarentena e tudo isso, eu decidi criar esse canal pra contar histórias que eu já ouvi. E daí mais pra frente eu pesquiso e passo outras pra vocês. Pouca gente sabe da cidade aqui que eu moro, de Ribeirão, que eu tava fazendo, antes de chegar o Covid, a gente ficar de quarentena, eu tava fazendo um curso de auxiliar de necrópsia. Eu sou extremamente apaixonada por isso. Eu sempre me vi fazendo isso na carreira. E como o meu sonho foi adiado por causa da quarentena, não tem como você fazer curso à distância de auxiliar de necrópsia, sendo que são vários detalhes, não tem como você fazer esse curso online. Eu até cheguei a fazer o cenário, comprei papel de parede, só que eu fiz a burrada de deixar lá fora e com a luz do dia fica horrível, estoura na câmera e fica muito ruim de gravar pra vocês. Então eu decidi gravar aqui hoje e mais pra frente eu gravo lá onde que eu fiz, preparei pra vocês. Então a história de hoje vai ser sobre Bárbara Lloyd. Bárbara Lloyd, na época do crime, ela tinha 27 anos, ela era casada com Short Lloyd e junto eles tiveram 2 filhos. O Joe, apelido dele, e Kim, de 1 ano. O Joe tinha 3, o nome dele é Giuseppe e da Kim é Kimberly. Eles moravam em Nova York, cidade de Buffalo, e o bairro era Riverside. Eu acho que é isso, viu, gente? Porque até pegar esses nomes, 1 mês de curso de inglês a gente não vai saber pronunciar corretamente, né? Mas vamos para a história. Ele chegou por volta de umas 3h30 da manhã na sua residência e assim que ele chegou lá, ele percebeu que ele tinha esquecido a chave da casa dele. E o que ele estranhou foi que as luzes da casa estavam acesas. Por ser 3h30 da manhã, a esposa estava com as crianças, não era normal a luz estar acesa nesse horário. Então ele decidiu ir no fundo, chamar ela na porta dos fundos. Foi onde que ele chamou, porém a esposa não atendeu ele, só que a porta estava aberta. Essa porta, gente, contando a série, eu vou deixar tudo no card onde que eu peguei a informação desse caso e o site depois que eu complementei, vocês vão entender melhor, mais pra frente no vídeo. Que essa porta ela não abria nem fechava por fora, então foi basicamente a esposa dele que morava lá no local que deve ter deixado aberto. Assim que ele entrou, a primeira preocupação dele foi com os filhos, que estavam dormindo no quarto ao lado. Ele entrou no quarto, viu que as crianças estavam dormindo e estava tudo bem com as crianças. Então ele decidiu ver a esposa. Assim que ele chegou no quarto do casal, ele ficou assustado porque a esposa estava deitada e estava com uma coberta em cima dela. Só que assim, o quarto, eu vou deixar a imagem aí pra vocês. Não tem do quarto deles, mas tem da reconstrução do dia do crime. O quarto, ele tava com o vidro quebrado, parecendo que teve uma luta muito séria. Na hora que ele tirou o cobertor, foi onde que ele assustou, porque a esposa estava toda esfaqueada, a lâmina da faca ficou cravada no peito dela. Então foi um choque para ele. Ele saiu correndo, foi na casa do primeiro vizinho deles e ele decidiu chamar a polícia de lá. Aí na série já começa a contar que a polícia recebeu a ligação, faltava poucos minutos para as 4 horas da manhã. Eles entraram dentro da casa, da residência, pela mesma porta que o Short. O Short ainda estava no vizinho. E assim que eles viram aquela cena que parecia que teve muita luta, eles já descartaram na hora que tenha sido suicídio, porque houve uma luta muito violenta, né? Então eles decidiram chamar uma equipe, uma perícia, para analisar qualquer detalhe. O dia do crime foi dia 14 de março de 1974. Então, assim, naquela época não tinha como você fazer um exame de DNA, mas você poderia coletar provas e evidências. Lá no local já foi constatado que ela foi estuprada e ela tomou 16 facadas. Então, quando a perícia chegou, eles acharam 3 pelos no meio da perna dela. Então, o perito decidiu recolher esses 3 pelos e deixar guardado nas evidências, caso conseguisse provar alguma coisa.
O delegado da época, quando chegou no local, viu toda aquela cena, chamou a perícia, então ele decidiu ir perguntar pro vizinho de cima se ele tinha escutado alguma coisa. Na série até conta que esse vizinho, ele alugava a residência de baixo para eles. O vizinho falou que não tinha ouvido nada na noite do crime, mas que uma semana antes ele viu uma briga bem feia entre a Bárbara e Short. E ele disse que foi uma briga muito quente, que dava para escutar altos gritos deles. Então a polícia decidiu já levar o Short para interrogatório. Gente, mesmo se o vizinho não tivesse falado nada, sempre nesses crimes os culpados, em primeiro lugar, são quem vive próximo. Esses crimes eles parecem passionais, né? A pessoa dá 16 facadas, crime de ódio. Então ele já foi chamado para depor. Ao todo foi 12 horas de depoimento. O Short contou que ele passou aquela noite bebendo porque ele estava frustrado, com medo de perder o serviço. Que eu vou deixar o mapa aí para vocês, vai estar escrito qual que é o do Short. Então, ele falou que foi em vários bares, ele contou por detalhe com quem que ele estava, quem que ele viu nos bares e os horários. Então, ele até comentou que ele chegou um horário da noite a se encontrar com seu concunhado, o Rusty. Rusty, ele era marido da irmã de Bárbara, a Linda. Então, eles não eram próximos, não eram amigos, mas é daquele tipo assim, se tiver que beber junto, a gente bebe, sabe? Então, a polícia acabou pegando isso daí, o álibi dele, para depois em cada local para ver se realmente era verdade que ele estava falando, mas antes disso quiseram jogar o que o vizinho falou, que foi a discussão uma semana antes do crime. Short acabou confessando que uma semana antes ele estava se arrumando para trabalhar, isso já era quase umas 5 horas da manhã, quando ele viu Bárbara no carro do seu vizinho Bob. Ele falou que ele surtou, ele tirou ela do carro à força, teve uma briga muito feia com ela e acabou estrangulando ela até ela perder a consciência. Então, assim que ele falou aquilo, ele virou o maior suspeito do caso, ele tinha motivos. Pensa assim, hoje em dia, homem não, né? Homem não é tanto tabu, traiu, não sei o que, o povo passa pano, né? Mas mulher, se hoje em dia, se a mulher trai o marido, é um tabu extremo. Imagina naquela época, 1974, como que era, tipo, o marido saber que a mulher tinha outros casos que ele confirmou. Então, eles tinham os maiores motivos para querer a Bárbara morta perante a polícia, tá, gente? Porque eu acredito que tem casais que aceitem, que não é, mesmo que não aceitar, não é motivo de matar alguém. Mas a polícia já tinha ele como maior suspeito. Antes de ir atrás do álibi do Short, eles resolveram chamar a Linda pra depor, convidar ela pra depor. A Linda falou que a última vez que viu Bárbara foi às 8 horas da noite. Depois ela já foi embora para sua residência. Então a polícia tinha esse horário entre as 8 horas da noite até o horário que eles chegaram, quase umas 5 para as 4, foi o horário que aconteceu o crime de que mataram Bárbara, entendeu? Então a polícia decidiu ir atrás do álibi do Short, precisaram liberar ele, porque até o momento só tinha motivos, achavam que eram motivos, mas não tinha nada que provasse que tinha sido ele. Foi em todos os bares que ele falou e todos confirmaram que viram ele, todos confirmaram que viram ele, então decidiram chamar o Rush, que foi o que ele falou que depois terminou a noite bebendo com ele, né? O Rush foi chamado para depor. Ele confirmou sim que ele passou uma boa parte da noite com seu cunhado, o Short. Só que depois, por volta de uma 1h30 da manhã, eles foram para casa da amante dele. Escutou o Rush e ele acabou falando que ele passou a noite com a amante, a Darlene, e ela se aceitou depor. Ela contou que chegou os dois juntos, só que em algum horário os dois estavam querendo ficar sozinho. O Short se tocou, ele foi embora. Só que Darlene falou assim que o que ela achou estranho
foi que ele tava com as costas muito arranhadas e que ela não podia confirmar se tinha sido ela ou se ele já havia chegado com as costas daquele jeito na residência dela. Então a polícia ficou se perguntando o que poderia ter acontecido, se foi realmente a amante ou se pode ter sido a Bárbara, as costas dele. Então a polícia decidiu ir nos bares que ele acabou passando para a polícia. Eu vou deixar o mapa aí para vocês. E ele contou que passou a noite inteira nesses bares até encontrar com o Short, até a casa da amante. Só que um desses bares, quando os investigadores foram, o amigo dele acabou confirmando que tinha rumores na cidade que o Rush era louco pra ficar com Bárbara. Que ele vivia comentando nos bares que a maior vontade da vida dele era ter alguma coisa com a cunhada. Então a polícia já ficou com aquilo na cabeça de que ele já havia tentado forçar alguma coisa com Bárbara outra vez. Só que assim, gente, por mais que tinha motivos dos dois, do Short quanto do Rush era mais boatos, com o mapa aí que agora eu vou deixar grande pra vocês vão ver que todos os lugares era muito próximo da casa de Bárbara e do Short. Então poderia ter sido qualquer um dos dois. Então, assim, o Short acabou não foi preso, mas ele acabou perdendo o serviço dele, ele perdeu a guarda das crianças, então ele virou verdadeiro alcoólatra, ele se perdeu na vida. A Linda ficou com as crianças mais ou menos só uns 6 meses. Depois a Linda decidiu ir embora com o Rush e abandonar os sobrinhos em casas em lares temporários. Então, nessa cena conta que eles foram de lar em lar e o Joe conta na série que eles ficaram de lar em lar e que sempre esperaram a visita do pai, o Short, mas ele nunca apareceu. Ele conta que mais ou menos quando ele tinha uns 10 para 11 anos, eles tinham muita pouca diferença de idade. Um vizinho acabou comentando com ele sobre a morte da sua mãe. Até aquele momento, ele achava que a mãe tinha morrido por causa de câncer. Então ele não sabia que a mãe havia sido estuprada, esfaqueada e que o maior suspeito era seu pai. Quando ele foi confrontar o pai dele, o Short ele ficou relutante. Ele não quis saber do assunto, ele ficou bravo e morreu o assunto ali pra ele. Só que o Joe e a Kim, eles não deixaram quieto e foram ver com o restante da família. Até que teve um familiar que comentou que poderia fazer hipnose nele. Mesmo que tinha 3 anos, talvez com a hipnose ele conseguiria voltar na noite do crime e lembrar de alguma coisa. Mas como eles eram menores na época, o Short ele decidiu que não ia deixar as crianças fazerem a hipnose. Então os anos foram se passando, isso ia martelando a cabeça dos filhos de Bárbara com Short. Até que em 2003 já tinha se passado 29 anos do dia do crime, do assassinato. Já não estava mais aguentando essa dúvida. Se foi meu pai, eles não conseguiam alimentar mais um dia isso. Então foram na delegacia de Buffalo e pediram a reabertura do caso. Na época eles não tinham um setor de casos antigos, então eles pediram para o Dennis Delano, que era um detetive muito bom da época, e sua equipe reabriu o caso. Dennis conta que demorou de 4 a 5 dias só para achar os papéis e onde estavam as evidências do crime de Bárbara. Porque eles não tinham esse setor, então só para encontrar os papéis demorou todos esses dias. Ele fala que quando ele pegou todas as evidências do caso, surgiu a mesma dúvida que em 1974 tinha, que era os bares e que poderia ter sido qualquer um dos dois, por causa que todos os bares eram poucas quadras da casa de Bárbara. Então ele teve essa dúvida, mas então ele decidiu olhar na caixa de evidências, porque em 2003 já tinha DNA, já conseguiria fazer a análise para saber de quem que era, se houvesse alguma coisa.
Ele falou que quando ele pegou a caixa de evidência na mão, ele falou que ele se sentiu como se tivesse ganhado na loteria. No fundo da caixa havia um envelope desse tamanhozinho assim, com 3 pelos, que foi encontrado no meio da perna de Bárbara. Eles primeiro fizeram análise para ver se não era de Bárbara, que deu negativo, não era dela. Depois fizeram com o do short, fizeram a comparação e deu negativo, não era dele. Então, em 2003, o short ele foi absorvido depois de 29 anos. Conseguiu provar sua inocência na noite do crime e ele foi absolvido. Então, a maior dificuldade deles agora era encontrar onde estava Rusty, porque já havia se passado tanto tempo, então eles estavam com medo de ser muito difícil de encontrar ele. Na série não fala muito bem como que foi, mas eu pesquisei em um site, eu vi que foi em 2006 que eles conseguiram falar com o Rusty, e o Rusty não aceitou de maneira alguma dar o DNA dele. Então a polícia ficou na caça de cão e gato, sabe? Porque ele já tinha uns 63 anos na época e ele era um velho muito babão, ficava cuspindo na rua, fumando e jogando bituca. Então, tipo assim, eles decidiram 2 vezes na semana ficar vigiando a casa dele atrás de qualquer coisa que conseguisse provar, pegar DNA para provar que ele era culpado ou inocente. Então, até que em 2006 mesmo, eles conseguiram recolher um cuspe que estava no chão. Ele acabou cuspindo no chão antes de sair de casa. E a equipe do delegado Denis Delano acabou recolhendo a prova de DNA. Então, dia 1º de fevereiro de 2006, ele acabou sendo preso por homicídio. Foi preso, ele ainda continuou relutante. A irmã dele do Rusty passa na série falando que ele jurou de pé junto que ele não havia feito aquilo e que ela acreditou nele, que ela acreditava nele. Então, o último julgamento foi dia 14 de março de 2008, então se passaram 34 anos depois. E no julgamento, culpado por homicídio em 2º grau, ele pegou de 25 anos a prisão perpétua. Então, a polícia, no dia do julgamento, eles criaram uma teoria, e eu vou passar aqui para vocês. Foi basicamente o quê? No primeiro bar que o Rusty estava, ele acabou comentando com um colega dele que ele ia atrás do short. No caso, em vez dele ir atrás do short, ele foi na casa de Bárbara. Assim que ele chegou na casa de Bárbara, a polícia falou que teve sim uma aproximação sexual, que acabou dando muito errado, e foi onde ele acabou estrangulando ela e até ela perder a consciência, a esfaqueou e foi embora do local. Ele ainda nesse site comenta que ele falou assim que o único crime que ele cometeu foi ter tido relações com ela. Ele fala, depois de muito tempo, ele acabou falando que sim, que teve relações com ela, mas que não a matou. Mas aí já não teve mais jeito, ele acabou pegando perpétua. No site, no vídeo vai falar de 25 anos a prisão perpétua, mas no final ele acabou pegando perpétua. Então assim, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que se fosse no Brasil, teria resolvido esse caso mesmo depois de tantos anos? Será que a perícia teria se atentado a esses 3 pelinhos perto da perna dela? Então, assim, eu quero saber de vocês o que vocês acharam no caso. Eu quero que vocês comentem aí se vocês gostam mais de histórias nacionais ou mais histórias internacionais. Vocês deixam aí no comentário que eu vou olhar todos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Até mais!